Amém, amém. Você pode falar para você mesma, que bom que eu estou aqui. Que bom que eu estou aqui. Sabe o que? Você poderia estar em qualquer outro lugar. Eu sempre falo isso, geralmente, quando eu começo os cultos, principalmente nos cultos que não são óbvios. Porque o culto de domingo a gente já se programa para ir. Mas às vezes esses cultos extra oficial, que sai um pouco da sua rotina. Você tem que, eu não sei o que você deixou de fazer para estar aqui. Eu não sei quem você deixou em casa, qual compromisso que talvez você cancelou, qual esforço que você teve que fazer para chegar. Mas eu sei de uma coisa, o Senhor sabe. Eu sei que Ele sabe, Ele te vê e Ele sabe de onde você saiu para estar aqui. Amém? Eu também, eu saí, eu estava em Belém. Deixa eu botar no modo avião aqui e ligar meu cronômetro. Aguenta aí, gente, me aguentem um pouquinho. Pronto. Eu estava em Belém hoje, preguei ontem à noite, saí de madrugada. E durante a noite, né, porque não dá para dormir direito num voo de 3 horas e pouco. Eu estava orando, falando com o Espírito Santo sobre vocês. Porque sabe, Mari, aqui é uma igreja que tanto eu quanto o Rodolfo, a gente se alegra quando eu vejo o nome Batista Atitude na minha agenda, que deu certo, que de marcar está aqui. Porque às vezes você só vem o evento pronto, mas você não sabe que foi toda uma programação, tem toda uma logística. Fala com a assessora, vê se dá a data, programa. Eu saio de Belém mais cedo para poder chegar até aqui. Talvez o culto foi estendido para o meu voo poder chegar, que eu estou sempre chegando e saindo. Mas eu tenho um objetivo desse ano de viajar um pouquinho menos. E ficar um pouco mais no lugar. Vamos supor, eu vou para o Rio de Janeiro, fico aqui 3, 4 dias. Aí eu vou para outro lugar. Porque esse deslocamento já não tem mais 15 anos, né? Tenho só 20. Eu fiz 43 e graças a Deus eu posso falar isso sem problema nenhum. Sabe por quê? Porque a idade que eu tenho não me define, o meu corpo não me define, a minha roupa não me define, a minha bolsa não me define, porque isso não é quem eu sou, isso é quem eu estou. Quem você é o Pai que sabe, aquele que te criou. Você veio dele, está aqui e vai voltar para ele. Assim como Jesus falou, eu não peço que tire elas do mundo, mas livre elas do mal. E ele falou, Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. E ele falou, eu vou voltar para o Pai, agora você também vai. Você não é o seu corpo, repete comigo, eu não sou o meu corpo. E você também não é as suas dores. Amém? Você é quem você é no Espírito, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Ele te formou dentro do ventre da tua mãe, quando Ele colocou, você já era alguém. Ele soprou ali dentro da barriga da sua mãe, antes dos seus ossos ser formados, antes do teu pai e tua mãe escolher o teu nome, antes do teu pai e da tua mãe fazer ultrassom para descobrir o sexo, o Senhor mesmo, Ele tinha soprado você ali. E essa é a sua versão original. A versão original, qual que é a sua versão original? É aquela que o Pai te criou para ser. E eu amei o tema desse mês, pastora Mari, da mulher moderna à moda antiga. Porque o que acontece? Todo mundo quer ser moderno, todo mundo quer atualizar. Até telefone, se você não atualiza o iOS, ele não funciona direito. Mas tem certas coisas que a gente não atualiza, que são os fundamentos, os valores, os princípios e quem você é, a tua identidade que Deus colocou dentro de você. E por que eu escrevi um livro? Eu até estava falando com a Natália, que pregou antes, e ela estava falando do livro também e do curso que ela fez, que foi também durante a pandemia, a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu fiquei parada, eu falei, eu preciso, porque eu não dou conta de digitar, eu não dou conta de responder todos os e-mails, eu não dou conta de fazer aconselhamento via direct, porque demora muito tempo. Manda uma direct, aí eu respondo uma pergunta, aí volta para cá. Mas o que aconteceu? O melhor testemunho que você pode dar é algo que aconteceu com você. Porque o testemunho de Jesus em você é o espírito da profecia. Tudo que Deus fez em mim, eu conto, eu estou falando em outras palavras. Se Ele fez em mim, Ele pode fazer em você. Se Ele restaurou meu casamento, Ele restaura o seu. Se Ele restaurou minha identidade, minha confiança, minha autoestima, Ele pode restaurar a sua. Por isso que Jesus falou que nós somos testemunhas dEle. Não é para você contar uma história triste. Ah, eu era drogado e hoje não sou mais. Eu vou mexer no púlpito, tá? Não briguem comigo. O pessoal da câmera, eu sei que vocês não. Não briguem. Cadê
As meninas da câmera não estão brigando? Não. É isso que elas estavam falando para a Mari, que a Mari não estava entendendo. Elas estavam querendo localizar, porque tem toda uma logística, entendeu? Elas estão filmando, a gente não pode ficar andando de qualquer coisa. Porque eu daqui a pouco estou aí no meio e acabo com a filmagem. Porque eu gosto de descer, andar no meio do povo, e aí o povo fica para mim, volta para o meio da luz. E eu, que luz, não atrapalha a minha pregação, não vê que eu estou pregando? Mas enfim, vida real é assim, gente. Não é ensaiado. Deus não quer que você seja ensaiado. Deus quer que você seja simplesmente você, de dentro para fora. E o reino de Deus está dentro. Amém? O reino de Deus não está num lugar. Aqui só é a igreja porque eu e você estamos aqui dentro. Se fosse um monte de carro aqui dentro, era uma concessionária ou uma oficina. Igreja é onde tem gente. Deus ama gente. Deus enviou seu filho por causa de pessoas. E Jesus, durante os 3 anos onde ele estava andando, pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus, tudo que Jesus falava é sobre o reino de Deus. Jesus, ele não nasceu, viveu 30 anos, começou o ministério com 30 anos só para curar pessoas, para curar alguns leprosos e restaurar a visão a alguns cegos. Não, isso Jesus fazia no meio do caminho. Jesus indo para Jericó, uma mulher tocou ele e foi curada. Jesus indo na casa de Jairo, ele foi lá, curou a filha, teve outro centurião romano. Jesus sempre estava indo para algum lugar. Ele ia para Cafarnaum, Jesus indo para Jericó. Depois Jesus voltou para Jerusalém. Depois Jesus entrou no barco e passou para o outro lado. Sempre que você for ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que Jesus estava sempre indo em algum lugar. E quando ele não ia de barco, ele ia a pé. Então, quando eu pego voo longo e reclamo que as minhas costas estão doendo, eu falo, Jesus ia a pé. É sério, porque a nossa tendência é murmurar. Eu preciso voltar à moda antiga e saber que nem sempre foi assim. A gente tem luz hoje, a gente tem microfone, mas nem sempre foi assim. Era no gogó. E a pregação de Pedro, a primeira pregação de Pedro, tipo assim, a primeira de Pedro, nunca falou em público. Né? A primeira, 5.000 pessoas. A segunda, 3.000. E nós falamos dele até hoje. Então, o que acontece? Quando Deus te chama para um negócio, a capacitação está dentro do combo. Você está me entendendo? Ele te capacita, porque não é que ele tem que te capacitar a mais. Ele já te capacitou quando ele te formou. O Criador. Quando você nasce na sua versão original, a sua moda antiga, você não nasce com medo, você não nasce insegura. Quando Deus te mandou para cá, você não era ciumenta, você não era avarenta. O que é avarenta? Mão de vaca, muquirana. Como é que fala aqui no Rio de Janeiro? Mão de vaca? Sabe de uma das coisas que eu mais gosto do Rio de Janeiro? Posso cantar? Não, eu estou falando de uma das coisas que eu mais gosto do Rio de Janeiro. Bala de tamarindo. Sério. Vocês acharam que eu ia falar vocês, né? Mas Deus ama a gente. E o carioca, vocês são daqui, a carioca é livre. Só que a gente não pode usar dessa liberdade sem saber quem a gente é, porque aí você está sendo uma coisa doida. Cada dia você é uma coisa. E as pessoas estão sem referência. Então eu estava falando, eu escrevi o livro do Ela Tá Se Achando, por quê? Porque na verdade a mulher que você nasceu para ser está dentro de você. E eu não vim aqui para vender o livro, mas é que é a mensagem que eu carrego. Então parece que às vezes a gente está falando, eu sei porque eu também sento aí, eu sou igreja, eu sento aí, ouço o pregador, fico dando nota, aí não gostei dessa palavra, não gostei do louvor, não tocou a música que eu queria. Ou tipo assim, ai, que roupa é essa que ela está usando, parece que ela está tudo a mesma coisa, mas essa era a intenção. Eu sei que os primeiros 5 minutos ninguém presta atenção no que eu estou falando, está todo mundo analisando se a minha unha é gel, claro que é. Se o meu cabelo é mega hair, óbvio, gente, que é mega hair. Você acha que loiro cresce desse tamanho? Não cresce, loiro quebra. Outro dia foi lá assim, você cortou franja. Eu falei, corte, químico. Fui fazer luzes e cortou sozinha. Mas eu sei que a gente analisa, isso não é o problema é você ficar só nesse céu aqui. Você não saiu da sua casa para ver qual é a roupa que a Mari está vestindo e eu também.
Você saiu da sua casa porque você sabe que tem algo no seu espírito para você receber. Você não é o seu corpo. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Isso aqui é só uma moradia passageira. É casa de aluguel. Mas não é porque é casa de aluguel que você trata de qualquer jeito. O seu corpo é a habitação do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus fala dentro. Jesus falou, olha, cuidado, porque vão falar para vocês que o reino de Deus está lá, que o reino de Deus está ali, que o reino de Deus está lá ou acolá. Mas ele falou, eu falo para vocês que o reino de Deus está dentro. Da onde? Dentro da onde? Dentro da igreja? Dentro dele? Dentro do pastor? Não, dentro de mim e dentro de você. Porque o Espírito Santo mora dentro. Repete comigo, o Espírito Santo mora dentro de mim. Ele não é uma visita. Visita não mora, visita vem, passa um tempo. E a primeira coisa que uma visita faz quando ela chega na nossa casa, a gente fala, não repara na bagunça. Arrumou a casa inteira, botou a melhor louça e fala, olha, não repara na bagunça, essa louça é velha. Tipo, a gente tem mania de se diminuir, sabe? Para ser aceito. Só que, na verdade, Deus não está nem aí para sua bagunça. Ele sabe que quando a presença dele chega, as coisas começam a se organizar. E o que tem que ser abalado, abala. O que tem que acabar, acaba. Amém? Pode dar uma glória a Deus. Tem gente que fala para mim, ai, Ali, depois que eu comecei... me converti, comecei a buscar a Deus, parece que tudo na minha vida começou a dar errado. Alguém já pensou assim? Eu já. Pode ser livre para falar, isso é muito tempo atrás, muito tempo atrás, né? Tipo, não, é uma amiga minha, ela nem é daqui. Daí eu pensava, nossa, estava tudo bem e começa tudo a dar errado. Quando eu cheguei, eu fui morar com o Rodolfo, que a gente não morava em santidade. Eu era do mundo ainda, eu me converti no meio do caminho. Aí ele falava assim, desde que tu chegou na minha vida, parece que tudo dá errado. Eu falava, não, isso é coisa do inimigo. Ele falava, o inimigo é tu. E ele falava, tu vem com esses papos de Deus e fala que é coisa do inimigo. Ele falava assim, tu é o próprio Satanás encarnado. Então, quando você achar que seu marido, seu noivo, falou alguma coisa, fia, você não sabe. Ele me mandava embora, dia sim, dia também. Não era dia sim, dia não, eu não tinha folga. Só que Deus tinha falado para mim, que Deus tinha uma obra na vida dele. E toda vez que eu tentava ir embora, e eu era orgulhosa, sabe? Gaúcha é um povo assim, um pouquinho mais orgulhoso que o normal. E aí o que acontece? Eu falava, o que eu estou me sujeitando a isso, né? Só que toda vez o Espírito Santo falava para mim, você vai amarelar ou você vai aguentar? Você vai amarelar porque ele falava, não leva para o lado pessoal, a tua luta não é contra a carne, vocês se amam, isso é só uma leve e momentânea tribulação, que nada se compara com a glória que há de vir. E aí Deus falava para mim, filha, eu vou te honrar, filha, eu vou te honrar. Eu falava, não estou vendo honrar nenhum, só vejo humilhar, pisar, humilhar, xingar, palavrão, humilhar, manda embora. Sabe por quê? Porque a gente é imediatista. A gente quer aquela pipoca de micro-ondas que em 2 minutos fica pronta e ainda acha ruim que está demorando. Tira antes do tempo, fica um monte de baguinha lá dentro, porque você não teve paciência para esperar ela estourar. É ou não é? E a gente quer que Deus faça tudo para a gente, só que deixa eu te falar uma coisa. Quem é Deus é Ele, não você. A gente que entra dentro do propósito dEle. Você que entra, se alinha dentro do chamado que Ele colocou para você. Sabe por que tem muita mulher que não sabe quem é? Porque elas procuram do lado de fora o que elas têm que procurar do lado de dentro. O reino de Deus está dentro de você. Jesus falou, aquele que crê em mim, do seu interior, de dentro, fluirão rios de água viva. É de dentro que sai, não é de fora para cá. Por isso que eu falei, você não é seu corpo, você não é seu cabelo. Isso aqui são só vestimentas que passam. Um dia você gosta de bege, outro dia você não gosta mais. Um dia está usando laranja neon, depois você não gosta mais. Porque isso é um estado passageiro. Agora, quem você é no espírito, isso permanece para sempre. Porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque vive para sempre. O teu espírito não morre. Amém? Amém? E quem é que tem que resgatar isso? Dentro de você? Você. Porque Deus pode fazer todas as coisas, e Deus faz, e Deus é lindo, e Ele faz, sempre fez e vai continuar fazendo. Só que tem uma coisa que Deus não faz. Pergunta para mim, o que é que Deus não faz? Pergunta
para você mesma, o que será que Deus não faz? Deus não faz o que você tem que fazer. Porque Jesus falou bem claro, eu estou à porta e bato. O papel dele era bater na porta. Aí ele falou, se alguém ouvir... Basta ouvir? Não. Ouvir e abrir a porta. Quem é que tem que abrir a porta? Jesus abre a porta? Não, senão não tinha porta, ele arrombava. Não, quem ouve, abre. Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser, primeira coisa, para ser discípulo de Jesus, não é apertar um botãozinho, agora sou seguidor, follow, seguir Jesus. Não, para seguir Jesus, a Bíblia não vai mudar. O Evangelho não vai mudar porque você não concorda, porque você acha duro, porque você acha difícil. Às vezes as pessoas acham, ai, Alexandre, a tua palavra é tão dura. Por quê? Porque eu falo a Bíblia que vocês não leem? Porque o povo começa, Mari, romantiza muito Jesus, como se Jesus tivesse vindo aqui para servir. E Jesus falou, quem quiser, toma a sua cruz, nega-se a si mesmo e siga-me. Porque eu estou indo. Jesus não para e fala, por favor, vem me seguir. Não, peraí que eu vou te pegar no colo. Claro, o noivo é isso. O Salvador, não. Na tua vida ele começa como Salvador. Quando você aceita Jesus, ele começa como Salvador. Depois ele vem o Libertador, ele te cura, ele te limpa, ele te lava. Ele sara as tuas feridas. Ele restaura o teu emocional. Ele te mostra quem ele é. Ele é o teu advogado, ele é o sol da justiça num dia nublado. Ele é a nuvem que encobre o sol para você não se queimar. Ele é a água que mata a tua sede, ele é o pão que te dá vida. Ele é todas essas coisas. Ele é a raiz do teu fundamento, porque ele é a raiz de Davi. Ele é o justo juiz, o advogado, bispo e pastor das tuas almas. Ele é tudo isso, só que na verdade, em Apocalipse, ok? Em Apocalipse, o último livro, onde Jesus vem nos buscar, ou seja, o fim, que é para mim e para você, que é o dia que você vai descobrir se você vai para a eternidade ou se você vai para o subsolo. Porque não tem meio do caminho. Ou você é filha de Deus, ou você é filha do diabo. Deus não tem filho metade. Guarda compartilhada. Deus não tem guarda compartilhada. Deixa eu te dizer, Deus não tem guarda compartilhada. Jesus falou, ou tu é joio, ou tu é trigo. Ou tu ama Deus, ou ama mamão. Ou tu é frio, ou tu é quente. Morno não dá. Morno é vomitado, não presta. Para de estar sendo morna, porque na verdade tu só está atrapalhando a tua vida. Vai com 2 pés lá para o mundo então de uma vez, se tu quer ser. Só que sabe o que é o pior? Uma vez que você já provou, quem já pisou no Santos dos Santos não sabe viver em outro lugar. Nem pecar em paz você consegue mais, porque você já sabe que Deus te ama. Sabe por quê? Porque no teu espírito, a tua alma duvida, a tua carne quer voltar para a vida errada, a tua carne quer ser uma mulher, a tua alma quer ser amada por todo mundo, mas o teu espírito sabe que Deus é Deus, que Ele te gerou e que você nunca vai estar feliz, totalmente alegre, se não for dentro da vontade dEle para a tua vida. Eu sei porque eu já tentei. Eu cresci num lar cristão, eu era desviada profissional. Eu aceitava Jesus toda vez que a treta, muita treta, mano, ia para a igreja. Aí Jesus resolvia minha treta e falava, tchau Jesus, até a próxima. Eu sei o que eu estou falando. Só que aí eu estava numa rave, doidona, lembrava de Jesus. Eu falava, agora não, né? Isso não é hora de lembrar do Espírito Santo. Em pleno carnaval. Mas por quê? Não é porque ele estava me acusando. É porque eu sabia que aquilo lá já não era a vida que ele tinha para mim. O Espírito Santo me incomodou. Primeira coisa, o Espírito Santo não incomoda ninguém, ok? O Espírito Santo é santo. Ele é suave, é uma pomba. O Espírito Santo, ele é um gentleman. Às vezes a gente usa jargões que a gente ouviu alguém falar, o Espírito Santo me incomodou. Cara, quem te incomoda é o diabo. É sério, eu estou falando sério. Para de... Sabe por quê? Porque você fala isso, você entristece o Espírito Santo. Várias vezes ele já falou isso para mim. As pessoas falam isso que eu entristeço, tipo assim, ou que eu incomodo. E aí sabe que todas as vezes que você fala o Espírito Santo incomoda, ele fala, tá bom, não vou mais falar então. Porque ele faz o que você permite. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. E o reino de Deus é tomado à força, a salvação é de graça.
Mas viver o reino, o que é viver o reino? É você viver abundância de alegria, é você ter paz, é você ser próspera. E ser próspera não é ter dinheiro sobrando para comprar uma Chanel por mês, como a gente vê as blogueiras por aí. Primeiro que elas ganham, né? Começo de conversa. Para fazer você querer comprar. E viver uma vida frustrada, porque não teve. Ser próspero não é isso. Ser próspero é você não ter falta. E você ser feliz com aquilo que você tem. E outra, para que Deus vai te prosperar se a tua prosperidade não tocar alguém? Prosperar para quê? Tudo que Deus faz tem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Ele tem propósito na minha e na tua vida e Ele não terminou. Deus não vai terminar com você. Ele não é seu namoradinho que ficou, te usou e jogou fora. Não. Deus não quer só ficar com você de domingo. Deus quer casar, é um noivo. Jesus, o Espírito Santo, Ele quer habitar na tua casa. Ele não quer ir ter uma noite de prazer contigo e ir embora. Isso são os crush da vida. Não o leão. O leão não. O leão é fiel. O leão te chamou como noiva é porque ele quer casar com você. Agora o problema é que a gente compara o nosso relacionamento com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo com os relacionamentos que a gente teve aqui. Teu pai não foi um bom pai, você culpa Deus. Aí você não consegue chamar Deus de pai. Aí você teve alguém que te machucou, te traiu. Então Jesus não é teu noivo, Jesus é teu salvador. Até ali está tudo bem. Não me incomoda que eu não te incomodo, não repara a minha bagunça. Tipo assim, Jesus, eu vou entregar parte da minha vida só até aqui. Mas assim, ó, a partir daqui não, né? Isso aqui não. O quartinho da bagunça a gente mexe depois. Só que sabe o que acontece? Até quando você vai estar com aquela sujeira embaixo do tapete, fingindo que ela não existe? A roupa não lava sozinha. Tem que lavar. A louça lava sozinha? Não, até você botar dentro da máquina tem que pôr, que dá trabalho também. Às vezes eu fico com tanta preguiça de botar dentro da máquina que eu falo, quer saber, vou lavar de uma vez. Vocês estão me entendendo? Tem algo que você tem que fazer. O problema é que a gente foi ensinado a ficar, não era da vontade de Deus, então vou esperar aqui o príncipe encantado vindo no cavalo branco. Porque ele vem saltando pelos montes me resgatar. Não. Cara, ser discípulo é diferente. Ser discípulo é quem vai seguir. E tem um preço para seguir. E outra, Jesus não tem medo de perder seguidor, porque isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Porque a gente aceita Jesus num dia e no outro dia a gente nega ele com a mesma facilidade que aceitou. E não tem problema, ele sabe que a gente é carnal, ele sabe que a gente é sujeito a falhas, ele sabe que a gente é emocional, a nossa alma muitas vezes nos domina. Por isso que Davi fala, aquieta a minha alma. Por isso que Jesus, quando falou, o maior mandamento é amar o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Ou seja, tudo a mesma coisa, entendimento, coração, alma, mente. Porque o coração, a alma é enganosa. E aí, as pessoas vêm falar para mim, os crentes vêm para mim e falam assim, então, porque eu senti no coração. Eu falo, tu não lê a Bíblia mesmo, né? Que o coração é enganoso. Se eu esperar sentir para perdoar, eu não vou sentir de perdoar nunca. Eu sinto raiva da pessoa. Mas quem eu sou no espírito, fez a minha alma calar a boca. Porque aquieta a minha alma é cala. A alma quer, a alma fala comigo, a alma não sei o que lá, é bom mestre, o que eu faço para ele dar a vida eterna? O jovem rico veio, bom mestre, ele falou, Jesus já cortou ele, tipo assim, não vem me ganhar na alma, porque me chama bom, não tem nenhum bom senão Deus. Ou seja, Jesus já cortou de cara aquela pessoa que vem alisar para ver se ganha alguma coisa. Jesus fala, não, eu não me movo por emoção, eu me movo por propósito. Aí você acha que você vai fazer aquela oração bonitinha, Senhor, meu Deus, por favor. Jesus não se comove com isso. O que Deus não resiste é um coração quebrantado, não um coração com remorso, que quer, venha a mim o meu reino, seja feita a minha vontade e não a tua. Tipo assim, aliás, a tua a gente deixa para depois, Senhor. Eu tenho muito para viver ainda.
Porque eu falava, não, um dia eu vou me converter, um dia eu me firmo, um dia eu vou, um dia eu vou ser crente, um dia eu vou ir missionária. E até então eu vou viver a vida do meu jeito. Só que aquela coisa, sabe o que eu falava? Eu falava, enquanto eu não acho o cara certo, eu vou me divertir com os errados. Eu falava isso. Só que aquela coisa, problema dessa frase, ela é muito bonita de discurso. Para discurso feminista. Mas na prática não é a verdade, porque tudo que eu queria era uma pessoa. Às vezes é essa que fala que quer se divertir com os errados. Eu fico com todo mundo, tô com todo mundo, tô nem aí, o corpo é meu, faço o que eu quiser. Mentira, na verdade isso é a pessoa que mais quer, ela quer ter um homem só. É uma defesa da alma. Então o problema de divertir com os errados é que cada vez que se diverte com um errado, o certo dá um passo para trás. Porque um homem de Deus procura uma mulher de Deus. Você quer um homem de Deus para sua vida? Seja uma mulher de Deus. Porque um homem de Deus vai querer uma mulher de Deus, não alguém que se vende no Instagram. E eu pergunto sempre isso para as mulheres. Eu falo, se você fosse homem e visse o seu Instagram, você ia querer namorar com você? Porque eu aconselho muitos homens, eu ministro inúmeros homens. Eu e meu marido, a gente ministra muita gente. E eu converso muito, tenho muitos amigos homens, tenho irmãos, primos, eu converso com homem, converso de homem. Com a autorização do meu marido. Sabe por quê? Porque eu preciso entender os homens para poder explicar para as mulheres o que elas estão fazendo. Eu leio livros de homens para entender. Porque eu ministro vocês. E o que acontece? Os homens levam muitas vezes a fama de serem ruins, de serem chatos, mas o homem, infelizmente, ele é resultado da mulher que ele tem. E muitas vezes o homem vai procurar fora, porque ele já não tem em casa faz tempo. Um homem cristão, para estar aí, é porque ele já procurou a mulher várias vezes. Aí a mulher inventa, uma vez é dor de cabeça, outra vez é porque ela teve com filho, outra vez é porque ela está cansada, outra vez é porque ela está suja, outra vez ela não depilou. E aí nisso vai. Só que tem uma coisa, queridinha, que eu vou te falar. Você não fica olhando todos os dias para o seu órgão sexual e fala assim, nossa, ninguém está te usando, né? A gente não faz assim, ai, olha. Só que homem, toda vez que vai no banheiro, ele tem que pegar no negócio e falar, ô filho, você não está em ativa, né? Cara, eles funcionam diferente da gente. Quem é casada sabe, homem ama ficar brincando com o negócio. Eu falo, o que tu tá fazendo? Tipo assim, fica ali, tipo, vendo televisão, coçando o saco. Desculpa, falei. Eu falo, meu Deus, imagina se fosse eu. Eu falo pro Rodolfo, imagina se fosse eu falando isso. Ele fala, Deus me livre. Eu disse, pois é, então, né? Eu sou menina, mulher. Dá pra você ficar de boa? Tipo, porque homem, né, arrota, mexe no nariz. A gente fala, por que não vai no banheiro, né? Eu até vou no banheiro para passar o fio dental, não passo na frente dos outros. O homem pega o tifre, sem problema nenhum, cospe. Eles são diferentes. Não espere que você vai domesticar o seu homem. Porque homem não é cachorro para você castrar. Já falei isso aqui na Batista Atitude. Marido não é cachorrinho que você bota de castigo porque fez xixi no tapete e deixou a toalha em cima da mesa. Ele é para ser o cabeça, você domina sobre a casa, mas ele domina sobre você. E isso não vai mudar. Podem fazer discurso, me apedreja, quer parar de me seguir. Pode parar, não estou nem aí. Eu fico com a verdade não mudou. Há 2022 anos, não vai ser agora que vai mudar por causa de meia dúzia que acha que não concorda. Só que tem uma coisa. Eu, testemunho vivo, de bem pouco atrás. Eu era aquela mulher que falava, esse negócio de submissão tinha que arrancar da Bíblia. Que nada a ver. Mulher submissa, marido. Falava, Jesus, eu te amo todo o resto, mas esse negócio que Paulo falou, ele estava viajando. Tipo assim, sério, eu tinha uma convicção assim. Sabe, tipo, que nada a ver. Por quê? Quando isso é só uma informação para você, não te muda. O que te muda é quando a palavra vira uma revelação dentro de você. E quem é que fala dentro de você, senão o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. E Ele
Ele quem? O Espírito Santo vai ensinar para vocês todas as coisas. Repete comigo, ensinar todas as coisas. Se o Espírito Santo habita dentro de você, ele está dentro de você. E ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas e saltar e falar assim, te diz o Senhor. Não! Ser cheio do Espírito Santo é ser uma pessoa alegre. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É aquela paz que o mundo está caindo, mas você está em paz. Tipo, não, Deus cuida de mim. Eu não tenho para hoje, mas amanhã Deus vai prover. A fé é a certeza das coisas, não a dúvida. Então para de duvidar, porque você vibra na frequência da murmuração e da dúvida, achando que nunca vai ter. Assim como o homem e a mulher pensam no seu coração, assim ele é. Jesus falou, até o dia, vou voltar na submissão e aí eu vou entrar na palavra que eu vou pregar, que até agora eu não estou pregando, tá? Até agora é só a introdução, que vocês não estavam prestando atenção. Quando o Espírito Santo me falou, aonde que ele falou? Dentro, no meu pensamento. Não fica achando que vai vir uma voz de fora, ele falou que é dentro. O reino de Deus está dentro de você. Amém? E não é que ele vai chegar, não, ele já está. Você só precisa começar a usufruir. Sabendo quem você é. Porque se você não sabe que aquilo é seu, como é que você vai usufruir? Agora, Deus não quer pessoas com pensamento de mendigo que está sempre tendo que pedir. Deus quer que você entenda que você é filha e tudo que é do pai é teu, por direito, por herança. Só que um pai também não dá as coisas para os filhos pequenininhos. Você não dá o seu carro para o filho de 5 anos. Mas o carro é dele também. Porque se é seu, é dele. Quem é que é mãe? Tipo, tudo que é teu é dos seus filhos também. Só que você não dá toda a autonomia para eles sobre aquelas coisas, porque eles ainda não estão maduros. Só que deixa eu te falar uma coisa, mulher. Não dá para você viver com 5 anos a vida inteira. A comidinha da mamãe. Papai me leva no colo. Não quero andar. Quero mamar. Sabe, Deus te dá no início. Deus supre. Mas aquilo que eu falei, no início Ele é teu Salvador, Ele é o leão, Ele julga tuas causas, Ele é o Senhor dos exércitos, o advogado das tuas causas. Só que em Apocalipse Ele é o noivo. O que Jesus vem buscar é uma noiva, é um relacionamento de homem e mulher. Assim como Cristo é com a igreja, assim é o homem e a sua mulher. O reflexo de um relacionamento, o que Paulo estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que Deus quer que você seja tão um com Ele, assim como o homem, se une com a sua mulher, é uma só carne, assim é você e Ele. Eu nele, Ele em mim, Cristo em mim, esperança da glória. Quando Jesus, antes de morrer, a última oração que Ele foi fazer, Ele falou, Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu e tu somos um. Sabe o que a palavra fala de conhecer? Conhecer a Deus. Sabe que a gente cantou durante a pandemia toda, quero conhecer Jesus. Conhecer Jesus, no original, a palavra conhecer. A Bíblia diz assim, aquele que se glorie, se você quer se achar por alguma coisa, se ache por causa disso. Se glorie em me conhecer, diz o Senhor. E conhecer é o quê? Conhecer a palavra no hebraico, no original, conhecer é a ponto de ser um com o outro. Tem uma diferença entre você saber quem eu sou e você me conhecer. Só que Deus quer que você seja eu nele, Ele em mim, Cristo em mim, esperança da glória, que Ele quer que as pessoas já não vejam mais você, mas vejam Cristo em você, através de você. E aí quando você tem essa coisa, por exemplo, eu estou casada há 21 anos. Eu sou uma só carne com o Rodolfo há muito tempo, então quando ele olha para mim, eu já sei o que ele vai falar. Eu não preciso ligar para ele e perguntar o que ele quer comer, porque eu já sei o que ele gosta de comer. Eu já sei o que ele gosta de fazer. Eu já sei os horários dele. Por quê? Porque eu tenho intimidade, eu conheço. Quando eu estou no mercado, às vezes eu ligo para ele e pergunto, quer alguma coisa? Mas não é para saber que é alguma coisa, tipo assim, do que eu não sei o que eu preciso comprar. É alguma coisa sua, acabou Gillette, acabou desodorante, acabou itens pessoais. Porque da casa ele sabe que ele não precisa se preocupar, porque eu sei tudo que falta. E eu não obrigo meu marido a ir no mercado comigo. E vou voltar à parte da submissão, que senão já começa a emendar em outra palavra. Até quando uma informação é só uma informação, é igual quando você foi para a aula.
Foi para a escola, foi para a faculdade, você assistia, estava lá, assistia a aula, marcava a presença, dava fulano presente, assinava a lista de chamada. Você ouvir uma informação não significa que aquilo virou uma verdade dentro de você. Porque você tinha que ouvir, prestar atenção na aula, e em casa, para fazer a prova, você tinha que fazer o quê? Estudar. E quantas vezes você foi estudar e fala, para que eu estou estudando isso que eu nunca vou usar? Porque aquilo era só uma informação, então informação você decora. E depois que passa, você não lembra mais. Agora, uma revelação, uma palavra, quando ela vira revelação, quando você tem um entendimento, ama teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, ou seja, gera esforço. Vocês estão entendendo? Tem níveis, não é? Hadug vai, deu. Não! Tem níveis. E Deus não pula fase. Quem quer pular fase é a gente. A gente quer uma nova palavra, uma nova revelação, uma nova coisa, uma roupa nova, um sapato novo. Eu não sei você, mas já várias vezes eu já falei para o Rodolfo, eu queria um chinelo novo. Ele falou, outro? Mas aquele lá você comprou nem usou. Você quer outra roupa nova? Você tem roupa com etiqueta em casa. E aí eu imagino a gente falando para Deus, Pai, eu quero uma palavra nova. Deus me dá uma palavra. Jesus fala comigo e Ele fala, tá, eu vou falar com você quando você cumprir aquilo que eu falei antes. Tipo, você está com coisa com etiqueta, não usou e quer uma coisa nova, para quê? Se você não vai usar. Deus não desperdiça, Ele não dá pérolas aos porcos. Nem aos cães as coisas santas. Deus não vai ficar dando palavra em cima de palavra para quem não cumpre. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Se vocês não são fiéis nas coisas terrenas, como é que vão ser fiéis às coisas espirituais? Se vocês não são fiéis às coisas passageiras, como vão ser fiéis nas coisas eternas? Você quer ser usada por Deus, como é que você não obedece uma simples coisa que às vezes Ele te fala para você dar você está com 2 pães, dá um pão para alguém. Você dá um abraço em alguém, manda uma mensagem para alguém. Ai não, o que vai pensar? Outro dia eu estava no posto de gasolina, vou contar isso antes da submissão e depois eu vou. Eu estava no posto de gasolina essa semana, testemunho fresco, tá? Testemunho dessa semana, antes de eu viajar para Belém. Fui abastecer meu carro, eu deixei ele ir bem baixinho, na esperança que a gasolina baixasse. Mas aí já estava com a luzinha acesa fazia uma semana, e aí só faltava 12 quilômetros para, tipo... Que no meu tem aquele computador de bordo que diz quantos quilômetros você pode andar. Eu falei, pronto, não vou adiar mais, né? Vou lá, e eu vou no posto que eu sempre vou. É um posto na descida da minha casa, eu vou lá. E aí eu pensei, já pegar uma água, às vezes pego um Yakult, uma bala, não tem de tamarindo. Não tem bala de tamarindo. Se alguém tiver uma bala de tamarindo, eu estou aceitando, amém? Não. Vocês não dão valor só porque vocês têm todo dia, né? Tudo bem. Aí, é igual os brasileiros que vão morar fora, morrem de saudade do pão de queijo. Porque aqui não dava valor. Mas voltando ao assunto. Fui abastecer meu carro. Quando eu desci do carro, tinha 3 homens sentados. Um todo vestido de pirata. Eu moro em Balneário Camboriú, né, gente? Tem gente de tudo que é tipo. Então, um vestido de pirata, sei lá, vendendo coisa de hippie. Sabe, brinquinho? Pulseirinha hippie. Mas de vestido de pirata mesmo. E ele era gringo, ele falava um espanhol diferente. Aí depois eu descobri que ele era espanhol mesmo, não era argentino. E tinha 2 caras com ele e estavam falando inglês. 2 cara de dread, assim, ó. Hippie. E aí quando eu desci do carro, eu passei por eles estavam nessa mesinha comendo pão com patê de mortadela. Sabe aquele patê que a gente aperta assim? Pão, e eles estavam tomando uma cerveja, uma Heineken pequena assim, ó. Que estava dividindo neles 3. E aí, ele pegou e falou, ai, moça, então nós estamos comendo um pão aqui. Aí, antes de eu deixar ele falar, eu falei, tá bom, deixa eu aproveitar que hoje eu estou querida, Espírito Santo. Eu falei, tá, o que você quer? O que vocês querem? Eu falei com o pirata primeiro, que era o mais velho. E ele falou, não, o que você quiser dar? Eu falo, tá, tu quer mais pão? Tu quer um salgado? Quer uma sobremesa? Porque essas coisas, né? Esse posto Ipiranga tem tudo, né? Então, tem uma padaria dentro. Eu falei, tu quer uma sobremesa? Alguma coisa? Ele disse, não precisa se incomodar. Mas ele ia me pedir alguma coisa.
Aí, não se escandaliza, tá? História real, eu vou contar a verdade. Eu falei, tá bom, você quer uma cerveja, né? Ele falou, uma cerveja. Eu falei, tá bom. Eu vou pagar ali o negócio, depois eu compro para vocês. Entrei. E eu falando, Espírito Santo, eu não estou de acordo com isso que o Senhor falou para eu fazer. Só para deixar claro que é contra a minha vontade. Que se fosse uma Coca-Cola, até comprava. Mas poxa, cerveja? O Espírito Santo falou para mim assim, essa é a tua realidade, não a deles. A linguagem de amor deles é essa. Jesus sentava com os beberrões. Ele falou, me chamaram de beberrão. Falou, eu comia e bebia e me chamavam de beberrão. João não comia e não bebia e não creram nele. Então, tipo assim, a multidão nunca vai te entender. Então, não era a minha medida, era a medida deles. Aí eu fui também, eu falei, também, tudo bem, vou comprar da mais barata, né? Não vou comprar uma cerveja cara. Estou falando do meu coração, tá? Estou abrindo meu pensamento. Isso aconteceu quarta-feira agora, hoje é sábado. Falei, tudo bem, vou comprar 3 latinhas da mais barata. Então, uma para cada um, em vez de comprar uma maior, eu negociando ali. E comprei uma água para mim, comprei um Yakult, fui, paguei o meu negócio, passei lá, falei, então, olha, trouxe a latinha para vocês. Ai, moça, muito obrigado, meu Deus, você trouxe a latinha, não sei o que lá, cerveja. Esqueceram do assunto da cerveja, mas o que você faz, que você é diferente? Eu não falava, ai, eu sou pastora. Eu falei, não, moço, Deus te abençoe. Foi Deus que me tocou ainda, seja grato. E eu estava falando inglês, porque eles eram tudo gringo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu peguei, entrei no meu carro e fui embora. Custou R$12, 3 latinhas. Nada para mim. E aí, ainda ele pegou e falou assim para mim, você tem alguma coisa que você quer que eu faça uma prece por você? Algo no amor? Eu falei, não, querido, obrigada. Eu disse, a única coisa que eu quero, se você puder orar por mim, eu disse, eu quero ser mais parecida com Jesus. Eu quero ser mais parecida com o meu Criador. Se eu fizer isso, eu já estou bem. Ele, que lindo. Aí eu falei, não vou entrar numa conversa. Tchau, que eu tenho que ir para outro lugar, né? Fui, entrei no carro, botei minha música, voltei, fui no dentista, baraná, à noite, no mesmo dia, à noite. Vou abrir minhas directs, porque eu abro sempre directs. Tem uma moça falando para mim no direct assim, oi, Alexandra, tudo bem? Então, eu te conheço há muito tempo, eu sou gerente do posto há 10 anos. E eu sempre soube que você era uma mulher diferente, porque você vai lá, é sempre simpática, trata bem todo mundo, mas hoje que eu presenciei, me quebrou as pernas. Ela falou, você tratou aqueles homens bem, você ainda comprou cerveja para eles, você abraçou o cara, porque eu abracei o cara ainda. Abracei, beijei o cara, pronto, tio. O pirata que devia ter mais ou menos uns 70 anos, assim, sabe? Tipo, com os cabelos, todo o cabelo dele era branco, grisalho, aquela barba comprida. Pirata mesmo. Pirata, podia trabalhar no Piratas do Caribe. Vendendo pulseirinha. E foi aquele homem que Deus me tocou. Aqueles outros lá estavam de bandeja na bênção dele. Os outros não estavam na fita. Quem estava na fita era o senhorzinho pirata. E ela falou para mim assim, olha, eu sabia que você era uma mulher de Deus, mas hoje eu tive certeza. E isso o Espírito Santo me quebrou, porque ele disse que muitas vezes pessoas passam por aqui e eu faço vista grossa e não amo ninguém. E aí ela falou assim, hoje, com aquele teu gesto, que aparentemente não é nada crente, foi o gesto mais cristão que eu vi nos últimos anos. Aí eu falei, Espírito Santo, então era para ela o negócio. Na verdade, eu não sei quem ela é, não faço a menor ideia quem ela seja. Mas ela sabe quem eu sou. E ela me observou. E ela me observou o quê? Ela me observou a minha atitude. Jesus falou, teve um homem que foi arrebentado. Bateram nele, roubaram ele, largaram no caminho. Passou o sacerdote, olhou de lado e disse, não cuidou. Passou o levita do louvor, passou, olhou para ele, fingiu que nada. Aí um samaritano, nada a ver com a história, um cara do mundo, que era impuro, que adorava deuses, vai lá e vê o cara, junta ele, leva ele, limpa as feridas, leva ele pro hospital, no caso, a casa de Estebaria, sei lá como é que é o nome. A casa que cuidava de doente naquela época. Na pousada. Aí
pega, leva ele, paga a conta, deixa lá e fala, olha, tudo que ele precisar, aqui está a conta paga. E se ele gastar mais na volta da minha viagem, eu pago. Aí Jesus pega e fala assim, quem fez a vontade do Pai? O sacerdote, o levita ou o samaritano? O samaritano. Eu lembrei dessa palavra. Jesus falou de novo de um samaritano. Teve 10 leprosos que Jesus curou. Jesus estava passando, indo no caminho, onde Jesus estava sempre no rolê. Jesus indo, os leprosos pegam e gritam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da gente e nos cura. Jesus pega e ordena a eles que eles fossem curados, e ele falou, vão e se apresentam para os sacerdotes. Por quê? Porque os leprosos, naquela época, eles tinham que usar uma roupa diferente, uma marca, eles usavam uma coisa assim, tipo isso aqui, e eles não podiam ficar na cidade, porque a lepra contamina. Então, eles ficavam longe. Quem dava o aval para eles poderem voltar era o sacerdote. Então, eles tinham que se mostrar para o sacerdote para poder tirar a roupa de leproso, tirar a plaquinha de leproso que eles usavam e poder voltar a viver como gente normal. Aí, Jesus estava num outro lugar, aparece quem? Um dos leprosos que foi curado. E esse leproso era um samaritano. E ele voltou para quê? Para agradecer. Ele voltou para agradecer. E aí Jesus olha para os discípulos e falou assim, não foram 10 leprosos que foram curados? Não foram 10 leprosos que foram curados e só um voltou para agradecer? E esse é um samaritano, um do mundo? E aí eu fiquei entendendo que, na verdade, não foram 10 curados. Quem foi curado foi um. Um foi curado. Porque muita gente eu conheço, pastora Mari, que Deus restaurou o casamento, que Deus deu, que Deus proveu, que Deus abençoou, que Deus deu emprego, que Deus fez passar no vestibular, e pessoas que foram curadas. Tinha até uma amiga que ela não tinha útero, engravidou, teve 2 filhos, e hoje ela não está com o Senhor, ainda largou os filhos para o marido cuidar, o ex-marido, porque ela já está com outro. Tipo, milagre. Ela não tinha útero, ela fez aquele negócio que tira tudo. Impossível. Ou seja, Deus faz isso, se manifesta. Só que no final das contas, você tem que fazer a sua parte. Eu não sei parte maior que Deus poderia fazer do que botar um útero dentro de uma pessoa que não tem. Então, o que eu quero dizer com isso para você? Que ter milagre na vida não é sinônimo de você permanecer. Porque tem muita gente que teve milagre, que foi abençoado, que teve um monte de coisa e esquece com a mesma facilidade que foi para Jesus, saiu fora. E não tem problema, cada um tem o seu tempo. Só que aquela coisa, quem é grato é porque entendeu tudo. A gratidão, é por isso que eu amo o slogan dessa igreja, influenciando com amor e verdade. Amor e verdade é o que te transforma. E quando você recebe amor e você é confrontado com a verdade, você é grato. Eu estou arrepiada, até o pelo do pescoço está arrepiado. Quando você recebe amor, quando você é exortado na verdade, porque quem te ama, fala a verdade. Quem te ama vai dizer, olha, tem um feijão no teu dente. As inimigas não, elas deixam você passar vergonha. Quem te ama, fala, olha, tem que melhorar. Você podia fazer melhor. Esse desenho não está bom. Ai, está me julgando. Está me criticando, pelo menos eu fiz. Não, quem te ama fala a verdade. Não, influenciando com amor e verdade, quando a gente recebe amor e quando a gente recebe verdade, porque a verdade liberta, a verdade cura, a verdade restaura, a verdade te aviva. Você é grato. Então, se fica uma mensagem para essa tarde, seja uma mulher grata. Porque às vezes quem mais precisa ouvir o teu testemunho é você mesma. E eu lembro desse dia quando eu estava brigando com o Espírito Santo sobre a submissão. O Espírito Santo falou para mim assim, para você ser submissa, precisa ter uma coisa antes. A submissão não é um dom. Quando Paulo falou assim, marido, amem as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela, tem uma vírgula depois. O versículo não acaba aí. Porque eu já usei esse versículo para argumentar com o Rodolfo várias vezes. Não, porque você tem que me amar como Cristo amou a igreja. Você não está me amando como eu mereço. Aí o Espírito Santo fala assim, e você está respeitando ele? Porque para você ser amada como Cristo amou a igreja pelo seu marido,
depois desse versículo tem uma vírgula que fala assim: mulheres, respeitem os vossos maridos. O respeito vem antes da submissão, porque é muito difícil você se submeter a alguém que você não respeita. É muito difícil você se submeter a alguém que você não admira. É muito difícil você se sentir atraída sexualmente por alguém que você não respeita e não admira. Então, na verdade, em vez de achar que o problema é no marido, olha para você e fala: será que eu não estou tendo respeito com ele? Será que eu parei de admirar? Será que eu não estou sendo grata pelo que Deus fez na minha vida? Porque é fácil culpar o cara. É fácil a gente pegar e botar a culpa neles, porque a maioria das vezes a culpa é deles mesmo. É fácil culpar homem, eles quase sempre são culpados. Mas a gente é ruim de admitir, a gente não respeita. A gente fala que o cara está errado, que é uma droga, que ele faz tudo errado, que ele é um leso, que ele não sei o que lá, que não sabe nada nunca, que não sabe o trânsito, que não sabe isso. E aí o quê? Uma pessoa que você desconstrói, depois você não se sente atraída por ela. E aí a submissão fica muito difícil sem você respeitar. Repete comigo: a submissão só vai acontecer naturalmente quando eu respeitar. E isso vale para Deus. Porque se você não tem marido, não tem namorado, você tem um sim, o teu Criador é teu marido. Isaías 54, Jesus é o teu noivo, Ele é o teu marido. Como é que você vai se submeter a Ele se você não respeita o que Ele tem falado para você? E para começo de conversa, respeite o seu corpo. Então, quando eu entendi isso, foi totalmente mudada a minha concepção. Eu entendi que para seguir Jesus eu tenho que negar a mim mesmo? Sim, porque seguir Jesus não é fácil. Se eu não negar a mim mesmo, eu vou viver servindo a dois senhores. Sirva a minha carne, sirva a Ele um pouquinho, sirva a minha alma. E faço uma lambança. Só que não foi para isso que Deus te chamou. A mulher moderna, moda antiga, na verdade, o que ela é? Você pode pintar o cabelo de azul, roxo, papagaio, o que seja. Mas os seus valores têm que estar dentro de vocês enraizados. E você tem muito valor. Mulher virtuosa, quem a achará? Quem tem que te achar é o homem. Para de caçar. Dorme com essa. Para de procurar. Quem tem que procurar é o homem. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de muitos rubis. Você tem um valor, você é preciosa. Agora, quem é preciosa, não fica, tu não acha na esquina em qualquer lugar. Quem é preciosa, uma pedra preciosa, tem pessoas que guardam no cofre. E por que você está se distribuindo? Porque a gente tem o valor que a gente mesmo se dá. Jesus já te comprou por um preço. Deixa Ele te achar. E sabe o quê? A Bíblia fala assim, ó, que Deus viu que não era bom que o homem fosse só. Quem é que viu que não era bom? Deus. Se você está sozinha e está achando que está sozinha, não te preocupa. Deus sabe que você está sozinha. Mas vai ter a hora que você precisa entrar no descanso. E é no descanso que Deus deu Eva para Adão. Deus fez Adão cair num profundo sono. E quando Adão descansou, dentro do sono, ele não estava procurando, ele não estava orando, ele não estava fazendo campanha, me dá um varão, me dá uma varoa, me dá uma varoa, me dá uma varoa. Fez 7 voltas, igual fez em Jericó, ao redor da árvore do Jardim do Éden. Eu quero uma mulher. Não, foi Deus que viu que não era bom que o homem fosse só. Então Deus mesmo fez Adão cair num profundo sono e tirou de dentro dele a mulher. E agora eu incluo você. Aonde está a mulher que você precisa ser? Está dentro de você, não está fora. Não está quando você casar, quando você se formar, quando você tiver alguém, quando você se mudar, quando você morar não sei aonde, quando você tiver. Porque isso você está dizendo então que o que Deus te deu não é suficiente. E tem mais, para de ficar pedindo sinal para Deus. Se for sinal, Deus me dá um sinal. Porque Jesus falou, para de pedir sinal. Uma geração má e incrédula pede sinal. Quem anda com Deus, ouve Ele falar. Você está ouvindo? Você que desculpa acabar com o teu sonhinho do pedir sinal.
Porque Jesus disse, por isso que eu falo, brigam comigo só porque eu falo a Bíblia. E eu falo que todo mundo pensa, ninguém tem coragem de falar, não estou nem aí, não quer me seguir, pode parar. Jesus também, as pessoas levantavam, saíam e iam embora. Mas sabe o que? Não é para vocês isso que eu estou falando, é porque eu sei que está gravando e essa mensagem vai longe. Aí depois o povo vem me encher o saco na direct. É, porque você é machista. É igual perguntar, é calvinista ou arminiana? Eu respondo, eu tenho mais o que fazer. Vãs conversações que não levam a nada. Para de querer discutir coisa que não te leva a lugar nenhum. Amém? Quando perguntava essas asneiras para Jesus, ele falava assim, então, no céu ela vai ser casada com esse ou com esse? Jesus falou, no céu ninguém vai ser casado, para de falar isso, casamento é para aqui agora. Porque eu vou me encontrar meu marido no céu, tipo, lá ninguém vai ter marido. Você não leu a Bíblia. Desculpa acabar com o sonhinho. É igual quando você descobriu que não tinha Papai Noel, nem Fada do Dente, nem Coelhinho da Páscoa. Foi uma decepção, mas que bom, você aprendeu a verdade, né? Sabe, a verdade liberta. E outra, tem mulheres que falam para mim, é assim, porque eu estou orando pelo fulano há 3 meses. Será que eu conto para ele? Eu falo, o quê? Você estava orando pelo fulano? Não, isso é macumba. Gospel, mas é. Tipo, não, você ora com alguém. Não por alguém. Em relacionamento amoroso. Porque isso é encantamento. Não, porque será que eu falo pra ele que eu tô orando, tipo assim, a mulher já magra, seca no jejum, o cara nem sabe que ela gosta dele. Cara, sabe isso aí, tem os lambe-lambe nos postes aí, traga o seu amor em 2 dias. Cara, não, Jesus não faz isso não. Cai na real. Quem falou que é do marido que você precisa? Ele que vai dizer que não é bom quando você estiver só. E sabe o que é? É quando você voltar à sua versão original. Quando você estiver plena, como a Natália falou. Ela falou, as mulheres, quando elas entendem quem elas são, quando elas estão restauradas. Assim como aconteceu com a vida dela. Ela ficou 8 anos sozinha. Precisa ser 8 anos com você? Precisa ser 8 anos com você que está me assistindo online? Não, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus pode fazer na tua vida o que demorou 8 anos para fazer na vida dela em um dia. Mas o que você está fazendo para isso? Está tirando para todo lado? Está no meio do tiroteio. Bala perdida. Não. Não, você tem um valor. Você tem valor. Quem a achará? Deixa te encontrar. E se você está num casamento que já talvez não tenha começado bem. O meu não começou bem. O meu começou bem mal. Só que sabe o que? Deus considera o fim das coisas melhor do que o começo. Deus não terminou com a tua história ainda, você está viva. Para quem tem vivo, dá jeito. E outra coisa, Deus não parou de fazer em você ainda. Amém? Ele está no meio do caminho. Ele está no meio do caminho. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas 15. Por que vocês estão rindo que eu também quero saber? Vocês acharam que eu tinha esquecido da palavra? A fariseia que mora dentro de mim não pode passar um culto sem ter aberto a Bíblia. Mas eu vou ser rápida, porque a palavra é bem curtinha. Se puder botar no telão, pode ser? Lucas 15, 8. Lucas 15, 8 fala de uma mulher que perdeu uma dracma. O que é uma dracma? Algo de valor. Tem no telão? Será? Eu vou contar o pano de fundo enquanto eu acho ali. Jesus estava contando parábolas de achar algo que se perdeu. De achar algo, ele fala do filho pródigo, que se perdeu e voltou para a casa do pai. Ele fala da ovelha perdida, igual daquela música que a gente canta, que deixa as 99 e vai salvar uma. E tem mais alegria quando ele salva aquela que se perdeu do que as 99 que ficou lá. É igual, eu não sei você, mas eu às vezes quase perco meu celular, meu Deus do céu, daquele pânico, mas quando eu acho, me dá uma alegria. Eu acho que a alegria de achar o celular é maior do que quando eu comprei. Primeiro que agora ele está pago, quando eu comprei não, ele estava a pagar, né?
Mas assim, quando você acha uma coisa, você tem uma alegria. Lembra que eu falei, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa alegre? Porque às vezes a gente condiciona, e eu sei que nessa igreja não é assim, porque é uma igreja da palavra. A gente condiciona alguém cheio do Espírito Santo se ele pula, se ele salta, ou se ele dá uma profecia. E isso não quer dizer, porque eu conheço muitas pessoas que fazem tudo isso e não vale nada. Caráter zero. Agora, uma pessoa que Deus olha e fala, uau, nunca vi tanta fé. Jesus mesmo falou, quando ele viu aquele centurião romano que nem era do povo, ter uma fé grande, ele falou, nossa, nem em toda Jerusalém eu vi uma fé que nem esse homem romano. Então para. Aqui já falei do samaritano que não era ninguém, do romano que não era para ser do povo. Sabe, você achando que, mas eu não estou preparada, Deus não isso não é para mim. É para você sim. É para você sim. Você acha que você não está preparada? Mas eu ainda faço isso, ou ainda estou em pecado, ou eu ainda moro sem casar. Não tem problema. A partir do momento que você deseja mudar no seu coração, tudo muda a seu favor. Quando você propõe no seu coração, Jesus falou, aquele que pensar em trair sua mulher, já traiu. Agora imagina com as coisas boas, quando eu pensar em acertar, Jesus fala, acertou, mudou o coração. Agora essa mulher aqui, ele fala assim, qual a mulher que possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende a candeia, não acende a luz, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Vou explicar isso para você. Primeiro que essas 10 dracmas eram um presente que o noivo dava quando ficava noivo de uma mulher. O noivo, na tradição judaica, o noivo vinha conhecer, era casamento armado, as famílias combinavam. Mas quando o noivo fazia o bar mitzvah, mais ou menos de 16 para 17 anos, ele ia conhecer a esposa dele, que deveria estar ainda com 12, 11, 12, 13 anos. E ele ia, e quando ele ia, ele levava um presente. Ele levava um colar. Hoje em dia a gente usa anel, aliança de noivado. Naquela época era um colar com 10 dracmas. Tipo, com 10 moedas dessas, assim, vamos dizer. E uma dracma era um dinheiro de valor. Era como se fosse, tipo assim, 10 moedas de 200 reais. Daquela nota mais cara. A dracma era um alto valor. Ou seja, 10 dracmas era um dote. Porque na tradição judaica era assim, eu vou vir te buscar. Porque não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada. Ok? O noivo voltava quando mandavam a mensagem que a menina tinha vindo a primeira menstruação. Então ela já estava pronta, aparentemente, para se casar. Mas isso levava tempo. Não é que eles casavam logo em seguida. Ninguém sabia. Por isso Jesus falou, ninguém sabe a hora que o noivo vai vir buscar. As 10 virgens, 5 prudentes, 5 tolas, que estavam esperando o noivo. Porque ninguém sabia a hora que o noivo vinha buscar. Não tinha comunicação. E aí o quê? O noivo vinha para conhecer a menina. E ele deixava para ela 10 dracmas de presente. E ela usava essas 10 dracmas, as 10 moedas, no pescoço. Primeiro, para quando ela andasse na rua, fazia um barulho. Que aí os outros homens iam saber que aquela menina já estava comprometida. Ela tinha um barulho diferente. Você que é noiva de Cristo precisa ter um barulho diferente. Que barulho você anda fazendo? É o barulho de grito? É o barulho de murmuração? É o barulho de só reclama? Ou você é uma pessoa agradável, que as outras gostam de ficar perto? Porque uma pessoa que carrega a presença de Cristo, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Uma mulher cheia da presença de Deus, não interessa o caos que está acontecendo, ela está alegre. Sabe por quê? Eu uso esse exemplo às vezes. Às vezes eu passo num lugar e vejo um mendigo com um cachorro. E o cachorro está lá com o mendigo, tipo, não tem nada, tem um papelão. E o cachorro está lá, abanando o rabo, feliz da vida com o dono. Não sabe se vai comer, não sabe se não tem casinha, não tem caminha, não tem pet shop, nunca tomou um banho com secador na vida. Mas ele está lá porque ele quer a presença do dono. E a gente chama Deus de dono e muitas vezes não se alegra na presença dele. Porque a palavra Senhor significa dono. A gente tem que amar o nosso Senhor, o nosso noivo. Não pelo que ele tem para dar, mas por quem ele é para você.
E Ele tem tudo. E Ele vai te dar todas as coisas. Mas tem que ser com um coração verdadeiro. Porque casamento com interesse não dá certo. Tem um monte de gente que casa por interesse. Lá em Santa Catarina, né? Aqui no Rio de Janeiro não, né, gente? Só que tem uma coisa. Você pode enganar pessoas. Agora, Deus você não engana nunca. Não acha que você vai fazer as coisas por interesse com Deus e Ele não vai saber. Ele vai saber. Então, a mulher que ela tem as 10 dracmas, Ele dá para ela andar com aquilo no pescoço. Mas ela significa algo. Em 5 minutos eu termino, tá, pastora? Porque o meu tempo deu, tá 000 aqui. A dracma que ela andava, as 10 dracmas, aquele dinheiro, era se por acaso o noivo não viesse buscar, se por acaso ele morresse, se por acaso ele ficasse doente, se por acaso acontecesse alguma coisa, ela tinha um prazo. Olha, se ele não vier te buscar num prazo de sei lá quanto tempo, você pode usar esse dinheiro para compensar o tempo perdido, que você foi separada para alguém e ele não veio te buscar. Então Jesus, eu quero levar isso para a tua vida, ok? Então Jesus, Ele vem na nossa vida e Ele nos dá, quando a gente aceita Jesus, Ele nos dá esse colar com as 10 dracmas. Ele fala, agora você tem tudo que você precisa. A mulher moderna, na moda antiga é isso, ela tem algo, ela tem uma aliança, ela usa uma aliança de compromisso. Ela não é qualquer uma. Ela pode fazer o que ela quiser, ela tem a profissão que ela quiser, ela ganha quanto que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, mas ela tem princípios e valores e isso não está à venda. Quando Deus me chamou e Deus falou assim para mim, eu quero que você seja uma mulher normal. Eu falei, não entendi, o que é uma mulher normal? Ele falou exatamente isso, uma mulher normal. Eu não quero que você seja aquela que espanta, roda quando chega. Porque tem vezes que às vezes você chega num lugar e fala, nossa, eu não fui na igreja. Fala, quem perguntou? Nem te perguntei. Foi. Mas o quê? Normal é o quê? Com as falhas. Sujeita as coisas. É sangue que corre na minha veia, não é óleo da unção. Eu e o Rodolfo, a gente briga, a gente tem briga de casal todo dia. Mas qual que é a diferença? A gente faz as pazes. E ninguém pune ninguém, a gente conversa. No começo do meu casamento, as brigas duravam 5 dias. Hoje dura 5 minutos. Porque a gente evolui, aliás, né? Mas o quê? É você permanecer. Então Ele vem, Ele nos dá tudo que a gente precisa. Olha, isso aqui é o noivo, ele vai vir te buscar. É a promessa de você ter o noivo. Ele vai casar com você, ele não vai te dar um cano. Mas isso Jesus estava usando uma história da época para ilustrar algo no Espírito. Só que a minha Bíblia diz assim, e a tua também, que ela varre a casa. Ela perde uma das dracmas. E ela varre a casa diligentemente. Sabe por quê? Porque ela perdeu, em algumas outras versões, fala que ela perdeu aquela moeda dentro de casa. Repete comigo, dentro de casa. Agora, quem entende que você é casa? Morada, habitação do Espírito Santo. E a mulher sábia edifica a sua casa. Sua casa não é para onde você vai voltar agora. Aquilo lá é o seu lar. Casa é onde você habita. O seu espírito habita. Você edifica, você constrói a sua casa. E para o homem isso também vale. O homem sábio edifica a sua casa sobre a rocha. O tolo sobre a areia. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as próprias mãos destrói. E eu digo, não é que a gente uma é a tola, a outra é a sábia. Eu sou a sábia, a vizinha é a tola. Não, a tola e a sábia está dentro de cada uma de nós. E todos os dias a gente tem a opção de eu ser tola ou ser sábia. Eu sou tola várias vezes durante o dia e sábia várias vezes. Às vezes a sábia ganha, às vezes a tola ganha. Porque às vezes é aquela coisa que você precisava não ter falado, era o lugar que você não precisava ter ido, era aquilo que você não precisava ter comprado. Todos os dias a gente tem a opção de obedecer a voz de Deus ou obedecer a voz do nosso coração. Agora, quando você conhece a voz de Deus, o teu coração não te engana. Bem pelo contrário, o teu coração se volta e o teu coração passa a bater na mesma frequência que a dele. O teu coração começa a bater no mesmo batimento do céu. O teu coração começa a querer as coisas que Deus quer. O teu coração começa a gostar das coisas que Deus gosta. O teu coração começa a ser a pessoa que Ele nasceu para ser. Porque você entra em sintonia com quem te criou. Um com Ele. Cristo em mim. Esperança da glória. Tem esperança para você.
E aí o que acontece? Ela pega e acende a luz. E eu estou falando para você, talvez você se perdeu em alguma área. Você nasceu com todas as suas propriedades, a sua versão original, a sua versão à moda antiga, tem tudo que você precisa dentro de você. Só que ao longo da nossa vida a gente se dilui. Alguém nos trai, a gente fica insegura. Alguém nos inveja, a gente não se abre mais para ninguém. Alguém nos fere, a gente fica com medo de abraço. Isso foi um comportamento adquirido, você não nasceu assim. Os teus traumas não nasceram com você. E eu vou te dizer uma coisa, nessa tarde, Deus, enquanto nós estamos aqui, Deus está tirando muitas coisas, Deus está me mostrando que Deus está tirando vários laços e várias correntes de mulheres aqui. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você entende algo, quando vira revelação e você se propõe a mudar, Ele já está fazendo. Ele não vai fazer, Ele já está fazendo. Repete aqui assim comigo, Deus não vai fazer uma grande coisa na minha vida. Ele já está fazendo grandes coisas na minha vida, dentro de mim. Quando você entende algo, quando você se abre, quando você ouve a sua voz e não endurece o teu coração, Deus já começa a te mudar. Deus já começa a te moldar. Deus já começa quando você volta para casa, você não está mais igual. A casa vai estar igual. A louça vai estar lá do mesmo jeito. Mas você não está igual. Mostre com os seus frutos. Porque às vezes a gente se perde dentro da nossa casa. Aquela mulher, ela perdeu uma moeda. Aí eu vou te dizer o seguinte, sabe por que era uma desonra ela ter perdido a dracma? Porque você pode pensar assim, nossa, tinha 10, perdeu uma, nem era dela mesma, era do noivo. Só que acontece, no dia do casamento, repete comigo, no dia do casamento, quando o noivo voltasse, ela ia ter que usar aquele colar na cabeça para segurar o véu. Igual os véus de noiva, tinha aquela coisinha para segurar. Era uma tipo como se fosse uma tiara de moedinhas de prata. Eu tenho certeza que em algum lugar na sua mente você já viu, nem que seja na Record, José do Egito. Eu sei que na sua mente você já viu o lencinho e aquela coisinha de moeda. Já ou não já? Você conseguiu visualizar? Então, por quê? Porque, na verdade, aquele colar que ela estava usando enquanto noiva, ele tinha um propósito. Repete comigo, tinha um propósito. Então, Deus, quando Deus te chamou, quando Deus te criou, quando Deus colocou dentro de você o céu, o reino que está dentro de você, é como esse colar de 10 dracmas. Mas aí a gente vai brincar no jardim da aparência do mal. A gente vai se divertir com os errados, que nem a Alexandra Brandes. E aí o que acontece? Perdeu uma moeda, perdeu a confiança, perdeu a autoestima, perdeu a segurança, perdeu o amor próprio, perdeu a fé, perdeu a coragem, perdeu a ousadia, perdeu a paz. Porque a gente foi em lugares e descuidada, perdemos algo precioso que foi Ele que te deu. Porque a paz foi Ele que te deu, a alegria foi Ele que te deu, a tua felicidade foi Ele que te deu, a tua mansidão, todos os frutos do Espírito foi Ele que te deu. E a gente, ao longo da vida, a gente começa a se fazer conexões que não eram dele. Mas sabe o que acontece? Ele falou, ela acende a luz. Quem que tem que acender a luz? Você. Ela acende a luz, varre a casa, vai procurar. Sabe onde é que está dentro isso tudo? Está dentro de você. A mulher que você precisa ser, essa mulher moderna, essa mulher de Deus, essa mulher virtuosa, essa mulher preciosa, essa mulher que excede o valor de muitos rubis, ela está dentro de você. Você precisa acender a luz. Quem é a luz? Jesus é a luz. E nele não há trevas. Você precisa ser luz. Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Posso chamar o grupo de louvor todo para subir? Aquelas mulheres estavam cantando, estava tão bom. E eu já vou passar para a pastora Mari, mas eu quero concluir essa parte com você. Que não se perdeu fora, não foi alguém que roubou. Amém? Não é culpa do outro, não é culpa da outra. Ah, porque foi o meu pai, ah, porque foi a minha mãe, ah, porque quem me abusou. Não, a nossa dracma foi Ele que te deu, você só pode perder dentro de você mesmo. E sabe onde é que você vai achar? Dentro de você. Mas repete comigo, dá trabalho, mas eu vou achar. Aquela mulher, ela não desiste, ela acende a luz.
Varre toda a casa até encontrar. Varrer a casa é às vezes aquela coisa, tem pessoas que você vai ter que parar de seguir. Ou pelo menos silenciar. Tem certas coisas que você vai ter que parar de falar. Fique em silêncio. Para de murmurar. Seja mais autoconfiante. E isso, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu escrevi dentro desse livro. Porque ela está se achando é o quê? Porque se achar está dentro de você. E o versículo base que eu usei para esse livro foi exatamente esse que eu falei para vocês. Da dracma que se perdeu, mas ela se perdeu dentro de casa. Ninguém roubou. Ninguém tem poder de tirar de você o que Deus te deu. A dracma que Ele te deu, tu perdeu dentro de casa. Ninguém roubou, ninguém tirou, não foi alguém que pegou nada. Foi você que se perdeu ali. E sabe o que? Isso não é uma notícia má, isso é uma notícia boa. Porque se perdeu dentro de casa, você vai achar. Amém? Você pode colocar de pé e dar uma salva de palmas ao Senhor?